Porque a gente vai atualizar agora a situação do ex-conquisteiro, né, o Felipe Vilas. Eita, polêmica. A gente trouxe aqui nas semanas anteriores, o Felipe ele estava na reta final de A Grande Conquista, ia, né, concorrer ali aquelas vagas para ver quem queria para a grande Tava final, na só eram 4 nomes. semifinal já, né? Estava na semifinal, exatamente, e acabou sendo retirado de dentro do programa por conta daquele descumprimento, né? A polícia de São Paulo notificou a Record TV na época e retirou ele do programa e ele foi preso em São Paulo. No último dia 19, né, ele foi além de ter sido removido do programa, preso em São Paulo, ele foi transferido para presídio em Vitória. O soldado da Polícia Militar Felipe Vilas, ex-participante da Grande Conquista, foi transferido ao Espírito Santo na última quinta-feira, dia 18, né? Ele foi preso por descumprir normas militares. As informações da Associação de Praças, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, Vilas fica em um quartel do Comando Geral da Corporação, pelo menos a informação passada de forma oficial. Aí diz o seguinte, a parte da nota fala o seguinte, abre aspas, a Aspra do Espírito Santo vem a público informar que está em Vitória e a nossa associação está acompanhando de perto toda a situação referente ao soldado capixaba Felipe Pedrosa Leal Vilas, que teve seu salário bloqueado pela corporação em 29 de maio, após iniciar sua participação em um reality show. A associação também destacou que, por se tratar de um associado, o soldado e sua mãe contarão com apoio jurídico e psicológico da associação, isso, né? A diretora social da Aspra do Estado do Santos, Lorena Nascimento, e a equipe foi informada na quinta-feira, dia 18, sobre essa transferência e, de acordo com o órgão, a mãe do Felipe Vilas, dona Neire, foi a responsável por realizar o contato com o diretor jurídico para que o setor pudesse dar esse suporte ao Felipe. Então, assim, a gente está falando aqui do posicionamento oficial da Aspra, que é a associação, é como se fosse o sindicato, né? Dos praças, dos bombeiros militares e etc. Dos funcionários públicos na área do atendimento, dessa parte militar, exatamente. E aí o que diz o seguinte, abre aspas, eu como diretora social junto ao 2º Sargento Carlos fomos ao QCG na parte da manhã para acompanhar a mãe, Dona Neire, para fazer contato com o filho, a fim de que fosse passado para ela o que poderia auxiliar, como ela poderia auxiliar o seu filho. E eu, como diretora social, coloco o nosso setor social junto à psicóloga à disposição do soldado Vilas, bem como o jurídico da Aspra do Espírito Santo. A reportagem da Folha Vitória entrou em contato com a Polícia Militar do Espírito Santo, que não respondeu, né? Então, de praxe, né? Assessoria... Ultimamente, inclusive, as assessorias de imprensa, né? Meu Deus do céu, que falta de respeito. A assessoria de imprensa, que é feita ali pelos nossos colegas jornalistas, eu acho isso muito engraçado. Todas as vezes que a gente precisa de uma nota, de uma resposta, silêncio, vácuo, é e-mail ignorado, é WhatsApp ignorado, ligação ignorada. E aí eu acho isso muito engraçado, que quando a gente vem aqui e dá a notícia que foi feita a checagem com a assessoria não responde, e a gente vem, sustenta a notícia, depois vem a assessoria, ai, mas você deu essa nota, por que não entrou em contato com a gente? Por que não pediu quando repercute mal? Então, que servicinho que essas assessorias hoje em dia estão fazendo? Na minha época, o assessor de imprensa, ele tava lá na beira da redação para saber, você vai falar do fulano? Solta uma notinha do fulano, solta uma notinha do ciclano. Hoje parece que os nossos colegas estão ganhando, porque a assessoria de imprensa é o que melhor paga aqui no jornalismo, né? Estão ganhando ali o seu cachê e foda-se o assessorado. É isso que parece que tá acontecendo, viu? Às vezes a assessoria de imprensa, ela funciona mais como... devia funcionar como uma fonte oficial, exatamente, né? E a gente trouxe até um exemplo aqui do caso do Silvio Santos, que às vezes parece mais que tá trabalhando para atrapalhar o assessorado. Mas sobre ainda o Felipe, Daniel, tem uma informação que é nova, tá? Essa informação a gente não tinha falado aqui no Papo de TV ainda, que é o seguinte, a Polícia Militar do Espírito Santo esclareceu que Felipe estava de férias quando entrou no programa e ele deveria ter retornado ao serviço no dia 15 de maio. Essa informação a gente já tinha noção.
A segunda parte é que é novidade. No prazo final das férias, o militar apresentou um laudo psiquiátrico que o dispensou do programa, que o dispensou do trabalho por 90 dias. Após 30 dias de afastamento, Felipe havia sido convocado para avaliar sua condição mental, como determina a legislação, mas Sim. não compareceu. Então, o que isso diz? Ele estava de férias, apresentou um laudo psiquiátrico de que não tinha condição de retorno ao trabalho, foi convocado pela corporação para fazer, né, ali, digamos, uma perícia de que de fato ele não tinha essas condições. Sim. E por não estar presente ou não ter, né, ido à corporação para fazer essa análise, ele foi levado à força, digamos assim, né, pelo bom português. Ele foi preso, né? Ele foi levado pela polícia de São Paulo, preso, foi transferido para o Espírito Santo, e agora, como a gente já tinha falado aqui na semana passada, né, ele soltou uma nota falando sobre estar preso juntamente com criminosos, estar no meio de pessoas ali que de fato cometeram crimes sérios, né, nas palavras dele, homicidas, estupradores, ladrões. O próprio Felipe escreveu isso na carta que foi publicada nas redes sociais dele. E agora a equipe dele fez uma nova publicação onde fala sobre o filho, né, do Felipe, fala que ele está com muita saudade, que todo o contato que eles têm com o Felipe Vilas é basicamente falando sobre a saudade que ele está sentindo do filho, e que em breve eles vão soltar um novo comunicado. Agora, se esse novo comunicado vai ser sobre soltura, se vai ser sobre um habeas corpus, sobre alguma coisa assim, a gente não sabe. Não tem nenhum indicativo de que ele já foi solto. Essa publicação, inclusive, que a gente está vendo, foi feita na noite de ontem, né? Foi realizada aí falando: papai só fala da saudade do pequeno. E aí tem embaixo escrito assim: a equipe do Felipe está em oração pedindo para que tudo isso passe logo e ele possa matar toda a saudade. É basicamente a publicação feita aí nas redes sociais do Felipe Vilas, ex-participante da Grande Conquista, retirado do programa na reta final, depois de ter essa incongruência, eu diria, né, nesse pedido de afastamento dele, que inclusive reforça aquilo, né? Houve um pedido que foi negado, ele pediu para participar da Grande Conquista, a corporação negou, então ele entrou de férias, apresentou um laudo psiquiátrico, precisava fazer essa perícia. Eu tô chamando de perícia porque aqui fala que havia sido convocado para avaliar sua condição mental após os 30 dias de apresentação desse laudo. Ele não compareceu e, por conta disso, houve essa prisão do Felipe Vilas. Agora, o que vai ser feito, quais que serão os próximos passos, a gente está aguardando esse novo pronunciamento que foi prometido pela equipe dele. Eu acho isso tão extremo, aquilo que a gente chama de crime sem vítimas, né? Eu acho que isso nem deveria ser passível de prisão. O máximo que a gente deveria ver é ele ser exonerado do cargo dele, não receber ali o que ele deveria ter recebido, né, o salário, enfim, os acertos, e vida que segue. Mas o cara tá preso exclusivamente porque ele não foi trabalhar. Olha que absurdo isso, né? Que mundo que a gente vive. Porque é aquilo, né? Existe a lei que não é cumprida da forma que a gente sabe que existe, que tá escrito no papel, né? Muito pior ali. Às vezes você depende do humor de um policial, de um funcionário público, enfim, você depende ali da boa vontade, entre aspas, de pessoas que são pessoas iguais a gente, mas por conta da posição, né? Alguns até se acham superior ali. E a lei militar, né? Que é uma coisa extremamente extrema. Não acho que seria o motivo dele ser preso, não acho que seria o motivo dele estar ocupando a vaga de um criminoso mesmo, e muito menos considero ele um criminoso nesse caso. Eu acho que... Eu concordo contigo, não acho que deveria ser motivo de prisão. Eu só queria concluir uma coisinha, Ítalo, antes, que eu acho que até você vai querer opinar sobre isso. Sim. Eu acho que essa mesma efervescência, né, esse mesmo espírito bélico que eles tiveram para prender o Felipe, deveria ser usado para prender aquelas pessoas que estão soltas, aqueles multimilionários que estão soltos e não estão pagando INSS para os seus funcionários, aqueles multimilionários como tem um aí, né, que ele afundou uma empresa de varejo, sumiu do país,
estava até procurado pela Interpol esses últimos meses, né? Então, assim, cadê essa efervescência para prender essas pessoas? Porque quem se ferra ali é a pessoa CLT, é a pessoa que realmente está acordando cedo para pegar um ônibus coletivo para poder trabalhar. E muitas vezes passa a humilhação de ter que ir trabalhar em pé porque não tem lugar no ônibus, para depois ela não receber os direitos dela porque tem empresário que está embolsando isso. Cadê esse espírito, né, de vamos prender, vamos fazer justiça para colocar essas pessoas na cadeia? Porque o cara, ele tava lá ganhando dele, era o sonho dele, e eu acho sim que o sonho das pessoas precisam ser levados em consideração. É aquele famoso ditado que a gente escuta, né? Arrume o seu emprego, ganha o seu, mesmo que seja pouco, mas use esse dinheiro para bancar o seu sonho, para crescer na vida e não ficar nesse emprego pro resto da sua vida. Se o sonho dele era entrar em um reality show, tá tudo bem. Agora, ele ser preso por conta disso. O cara tem um filho pequeno. Olha aí a imagem que a gente tá vendo aí na tela. Alguém aí realmente acha que essa prisão é justa? Desculpa. Pode falar, Ítalo. Não, eu só ia dizer que, embora eu não concorde com a prisão, também acho que é um excesso, né, um exagero, o Felipe, ele também assumiu o risco, né? Ele assumiu um risco muito sério, tudo bem que foi o nome do sonho dele, mas é realmente aquela situação de conhecia a regra, sabia que isso poderia acontecer, porque a gente está falando não somente de funcionalismo público, mas também de uma profissão que é de alto risco, obviamente, né? E que existe uma cobrança muito mais forte do que para um emprego comum de carteira assinada, um CLT, por exemplo, né? Mas a gente vai trazer atualizações sobre esse caso assim que tivermos alguma novidade. Essas são as informações que a gente conseguiu levantar. Essa publicação foi feita na noite de ontem, né, para hoje, e realmente parece que o Felipe ele continua preso. Situação séria, Daniel. E falando de uma situação séria e passando para uma outra,